Olá, bem-vindos ao terceiro programa Espiritismo Esclarece, hoje com a presença de nosso amigo Fabiano Selbach. Fabiano é colaborador do movimento espírita já há bastante tempo, é expositor e profundo estudante dos grandes filósofos, bem como de obras espíritas de contribuição significativa, assim como a série A Vida no Outro Mundo, do espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a série psicológica do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Também é autor e produtor de uma série de documentários postos na internet, inclusive versando também sobre esses dois autores espirituais, tendo recebido mensagens de reconhecimento e agradecimento do próprio Edivaldo Franco relativo ao trabalho sobre sua benfeitura espiritual. Nosso tema: conversando sobre a interpretação espírita da dor. Deixe-nos sua opinião, questionamentos, sugestões e até mesmo críticas para que possamos melhorar cada vez mais nosso programa. E se quiser, entre em contato conosco pelo e-mail o espiritismoesclarece@gmail.com. Esperamos que aprecie. Fique conosco, pois voltamos em seguida. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Que bom que pôde aceitar o nosso convite para participar de nosso terceiro programa do Espiritismo Esclarece. Nós que somos amigos já há alguns meses e até o momento ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas creio que bem logo teremos essa oportunidade de tocarmos um bom aperto de mão e um bom abraço. Muito bem-vindo. Obrigado, amigo Erivelton. É um prazer estar no teu programa. Vamos conversar então um pouquinho sobre a dor no Espiritismo Esclarece. Ok. Então, aos nossos internautas, apenas lembrando, o nosso tema é a interpretação espírita da dor. Ao longo desses minutos que seguirão, vamos travar algumas relações aí sobre o que a literatura espírita fala sobre a dor, e temos diversos exemplos em várias coletâneas, inclusive a coletânea de André Luiz, a Vida no Além. Então, vemos ali vários exemplos de personagens que convivem com a dor, seja a dor física, a dor moral, a dor emocional. E falando de dor, justamente, eu queria que tu fizesse uma breve abordagem do teu entendimento sobre essa relação da dor. Sabemos que existe a dor física, que normalmente tem como causa um descuido, um desleixo do indivíduo para com o seu próprio corpo, já que o corpo é uma concessão divina, um templo divino e que deveríamos bem cuidá-lo. Mas também temos uma outra dor que é muito mais significativa até, e muitas vezes levamos de uma existência a outra, que é a dor de cunho moral e também emocional. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão. O Evangelho segundo o Espiritismo ele vai trabalhar a questão da dor em dois níveis, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o carro-chefe, das obras
de André Luiz, de Allan Kardec, onde ele vai trazer para nós o sentido de dor. E especificamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo do Evangelho, o espírito Delphine de Girardin, que foi uma dama do espiritismo francês ao tempo de Kardec, ela define a dor para nós de uma forma bem diferente, né? Como tu fez a pergunta, né, como eu definiria, eu defino baseado na doutrina espírita. Porque o espiritismo é o que traz essa informação. Ali no capítulo, ela como era uma dama daquela época, ocorre que o evangelho, enquanto ela estava ainda encarnada, o evangelho não tinha sido escrito ainda, né? Não tinha sido organizado. Ele estava sendo elaborado pelo plano espiritual. Foram convidados vários espíritos que passaram por eles processos de dores, muitas delas mais morais. Claro que tem um reflexo totalmente físico, mas aí é uma prova para o moral e exatamente para poder trabalhar a questão moral do espírito. A dor, ela tem sempre esse ponto, né, esse viés, trabalhar a moral do espírito. Seja em qualquer nível, expiação, provação, missão, não importa. E aí o que ocorre? Ela vive então junto com Kardec, ela conhece Allan Kardec, essa mulher, vive no período dele, aproxima ele dos grandes literatos da sua época, mas vai ter um câncer. Um câncer no estômago, no intestino, né? No intestino ela vai ter. E ela tem... O que acontece? Ela vai ter uma leitura diferenciada da dor. E quando vem a desencarnar, meses depois, não foi muito tempo, ela manifestou-se nas mesas mediúnicas que ela mesma auxiliou a implantar, e aí vai chegar para Allan Kardec e vai trazer um novo sentido de dor, como ela vai assinar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado A Desgraça Real, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o item deste capítulo, porque é vários itens, né, está intitulado A Desgraça Real. Aí ela abre aquilo ali dizendo, né, eu vos apresentarei o que é realmente a verdadeira desgraça. Ou seja, vai trazer um outro sentido de dor ali. E a dor passa a ser para ela diferente, porque ela vai dizer que muitas das nossas dores ou desgraças está exatamente num sentido muito material da coisa. E ela aponta, então, a dor como um fator moral. E a dor para o Espiritismo ela tem dois viés, né? Porque são consequências morais. Ou ele é deste momento atual que a gente está vivendo, ou então ele nasce de uma vida anterior. Mas para ele nascer de uma vida anterior, é aquelas dores inexplicáveis que o Allan Kardec vai definir. Aquilo que vem, nós chamaríamos assim, como as anomalias, as doenças, esses fatores que nós não procuramos, mas que vieram conosco ou inesperadamente surgiu na nossa vida, né? Isso está atrelado ao passado, porque ninguém foge ao seu passado. E aí temos também a dor desta vida, dessa mesma existência, aquela que a gente provoca e logo adiante ali ela vai bater na nossa porta. Mas em todos os sentidos, não importa qual, a dor ela é sempre um chamamento educativo e nunca punitivo, né? Perante a espiritualidade não existe punição. O processo é sempre pedagógico, sempre de construção. Nós não precisamos evoluir pela dor, mas é inevitável que no caminho, no percurso dessa caminhada em qual a gente está andando, como andarilhos da evolução, é inevitável que a gente sofra, porque dói moral, a moral dói. E mudar dói. Dobrar o orgulho dói na alma. Porque é preciso ter coragem nesse evangelho de se enfrentar, e para isso tu tem um preço. Isso é só dor moral, né? Mas daí também tem a dor do físico, que daí reflete no físico. Mas sempre ela é refletida no físico e entendida de acordo com
a informação que tu tens. Se tu tem uma informação espírita, com certeza a tua dor vai ser diferente. A psicologia ela fala muito em zona de conforto. Então, eu acredito que isso é uma verdade, todos nós já vivenciamos a situação, até porque é necessário que ampliemos a nossa zona de conforto frequentemente, porque senão ficamos estacionados, sentimos insatisfação. Então, eu acredito que mover-se, quebrar essa zona de conforto traduz-se em dor também, porque é muito fácil a gente estabelece essa zona e acaba dizendo, não, eu não quero me envolver nisso ou naquilo, não quero nada de novo, não quero me incomodar, porque eu estou tranquilo aqui. Mas a questão é aquela, né? Até quando consigo ficar tranquilo? Na verdade, não existe uma tranquilidade, porque há uma inquietação constante. É falsa essa ideia de dormir no travesseiro e achar que está feliz quando tem um problema. Não tem. É uma ilusão, a pessoa está sempre com um problema. A gente chamaria isso de zona de conforto que não tem conforto nenhum, porque é uma ilusão achar que está confortável, né? Porque a dor vai bater na porta da gente. O que precisamos resolver vai bater. Nós, espíritas, precisamos compreender, e aí também serve para aqueles que não são espíritas, que quando a dor bate na porta, ela não é um problema, ela é um convite. No Evangelho segundo o Espiritismo, também tem uma passagem que está intitulada assim: quando a dor surge na tua vida, não é o começo de um problema, é o fim dele. Por que é o fim? Porque o começo, ele iniciou lá na elaboração, porque tudo que nós iremos realizar, primeiramente é realizado no mental. Então o problema já começou. Eu arquiteto a função, o mal que eu quero fazer, eu vou elaborando, eu vou dando cria, eu vou elaborando cada vez mais, eu vou dando forma. Quando ele acontece, já é a última etapa. Então, o processo de reparar o mal é a mesma coisa. Quando ele surge no corpo, que ele desabrocha como um chamamento, porque daí eu preciso olhar, né? Eu preciso ver a ferida, porque já é o estágio final dessa provação. Porque agora eu preciso sentir. Aí é o processo de expiação. Então eu expio para poder sair dela. Mas isso é quando nós não conseguimos entender que o processo de dor não é punição. Deus não pune, né? Deus sempre educa. Bom, não pune por quê? Porque se Deus é eternamente amor, não pode haver espaço em nenhum momento de punição. Ele se serve deste mal para nos auxiliar, né? Deus se utiliza desta ferramenta que nós produzimos, até por quê? Por que ele se utiliza? Porque é uma ferramenta que tem que ser útil para a lei de causa e efeito. Ou seja, ninguém vai passar por um processo que não esteja comprometido com ele e dentro de um fator de lei de causa e efeito. Então, se determinado indivíduo tem que fazer o mal a alguém lá na sociedade, ele vai acabar fazendo exatamente para aquele que, de alguma forma, está na afinidade dele e que precisa passar por aquilo. Tem essa regulação dentro da lei de causa e efeito para que ele não haja injustiça, porque nunca haverá injustiça. Sempre haverá a necessidade de reparação. Agora, a Joana de... Não, até porque seria uma contradição, né? Você ter a premissa de que Deus é soberanamente justo e bom. E aí você falar de que eu estou sofrendo porque eu fiz algo errado e Deus está me castigando. Sim. Uma outra ideia também que seria interessante que nós, aos poucos, fôssemos revendo, é a ideia de desafios. O que é isso? Desafios são
sim, eu procuro uma casa espírita, né? Nós estamos falando de casa espírita porque isso é um programa espírita. Então, assim, eu procuro uma casa espírita para melhorar o meu ser. E eu quero ser, todo mundo quer ser feliz, né? Em segunda e última instância, o que todo mundo quer dentro de uma casa espírita é ser feliz. Os meios, eles variam de acordo com cada sujeito. Nós somos sujeitos andarilhos no mundo e aí nós buscamos o centro espírita. A mensagem que o plano espiritual nos dá é sempre uma mensagem de que ela não está no exterior, ela está sempre no nosso interior. A mudança é nossa. Nós somos os agentes da nossa existência. Para isso, nós temos o livre-arbítrio. O que ocorre? Quando surgem os problemas, nós queremos tirá-los. Como se o Espiritismo tivesse obrigação de retirar algo que foi produzido por mim. Ingenuamente, vamos supor ingenuamente que isso fosse verdade, o que não é. Mas digamos assim, ingenuamente seria verdade. Ora, seria ingênuo e quase que infantil pensar isso, porque uma vez que tirou o problema de mim, eu sendo agente do problema, eu arrumo outro. Verdade. Porque eu sou o agente. Então, assim, quando eu vou para uma casa espírita para procurar a solução, eles me colocam no centro dessa mudança. E aí o que ocorre? Ocorrem os desafios. Porque não existe uma mudança sem desafios. E não existe virtudes que descem assim como se fosse uma chuva que esteja caindo do alto e entrasse dentro de mim, como eu bebo uma água, por exemplo, entrou para dentro de mim e matou a minha sede. Não. Eu preciso ser experimentado no social para que aquilo que eu chamava antes de problema, que agora o Espiritismo vai me dizer que não é mais um problema, mas é um convite, porque eu quero ser feliz. Para mim ser feliz, eu tenho que ser um ser pleno. Para mim ser um ser pleno, eu tenho que ser desafiado para modificar em mim. E aí o que ocorre? O chamado problema que eu determinei como problema surge para mudar. Ou seja, vamos dar um exemplo de uma virtude. Ser paciente. Eu vou lá e digo assim, meu Deus, eu preciso ser mais paciente com os meus familiares. E aí Deus cria os desafios para que eu desenvolva essa paciência. E eu corro para a casa espírita para pedir que eles tirem esses desafios no sentido assim, a minha casa está perturbada. Ora, está perturbada ou é eu que não estou lidando com os desafios? Uma vez que eu estou vivendo em conjunto social, dentro de um monte de pessoas, é óbvio que eu vou ter conflitos. E ter conflitos é extremamente natural, porque daí responde a tua pergunta, me tira da condição de cômoda. Então, o desafio é como eu lido com essa questão. E outro detalhe, um cuidado muito grande que nós temos que ter perante os conflitos. Nós não somos a última palavra. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer dar a última palavra e aí não é aceito. E aí nós achamos que não resolvemos. Será que não resolvemos? Ou é nós que ainda não identificamos em nós que os outros têm razão? Também. Né? Esse trabalho de autoanálise exige bastante do indivíduo. Eu acho que é por isso que as casas espíritas não são lotadas. Muitas vezes você até pode ver um grande número de pessoas correrem para a casa espírita, mas pouco tempo depois, uma boa parte se evade da casa, porque começam a perceber de que ali não há milagres. E, na verdade, eles nos colocam aquilo que nós não queremos ver, que é você é o responsável. O que eu posso lhe fazer é estar junto aqui, de trazer todo o cabedal de conhecimentos da doutrina espírita, de experiências que são trazidas por depoimentos que a gente vê ali nas 1019 questões do Livro dos Espíritos, respondendo a Kardec. E só que, quando diante disso, nós entramos naquele conflito. Poxa, para fazer isso, aí voltamos àquela questão da zona de conforto, né?
eu vou ter que me mover, eu vou ter que modificar, eu vou ter que mudar atitudes, eu vou ter que renovar atitudes. Então, a conversa é outra. E muitas vezes a pessoa se evade da Sim, casa porque ainda não se sente em condições desse enfrentamento. sim. E tu sabe que é interessante que a gente precisa olhar, ou seria interessante olhar, né, a questão de que nem sempre nós estamos errados. Não quer dizer que nós sempre estamos errados. E há muitos momentos em que nós estamos sim corretos. Mas o grande desafio é sempre ter esse cuidado de como abordar. A abordagem ela é fundamental no processo das relações. Tem uma passagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele vai fazendo uma colocação exatamente, mais ou menos dentro dessa linha, quando ele diz assim, perguntais friamente para a vossa consciência, se fizesses tudo, se fizesses realmente tudo para causar ali, eu vou parafrasear dentro da minha emoção, fizesse tudo para realmente criar uma animosidade, e se não fosses tu que deu a última punhalada ali e provocou toda a situação. Porque nós sabemos que hoje, além da linguagem da fala, existe a linguagem dos gestos. Exatamente. Né? O O sarcasmo, a zombaria. as expressões, Né? as expressões Exatamente. E às faciais. vezes a gente... Você pode falar com os olhos, inclusive. Exatamente, é bem isso. É exatamente por essa questão que o Espiritismo acaba sendo evadido. Por quê? Porque o Espiritismo ele faz o papel contrário do que algumas outras filosofias religiosas fazem. Né? O Espiritismo não toma para ele as nossas dores. Ele faz com que nós reflitamos perante elas. Né? E aí a gente pode se olhar naquilo ali e ver onde é que eu estou errando. Vamos dizer assim, o grande divisor de água nisso tudo está em nós entendermos o que é relações de poder. Né? O que nós fizemos? Nós ficamos medindo força. Porque para nós ainda é vencedor aquele que ganha. Nós temos essa ideia ainda muito tosca de que quem realmente ganhou foi aquele que teve mais força. Então eu tenho força e por esse fato eu sou mais evoluído. Quando na verdade nós esquecemos que Jesus foi o ser mais evoluído e aparentemente no social ele foi o ser perdedor e mais fraco, vamos botar assim. Sim, na visão do outro ele era o mais fraco. Com certeza. Na visão do outro. Na visão social da época, Jesus foi um fraco. Só que o que acontece? Jesus sabia da sua grande força espiritual, só que ele não estava ali para medir força conosco. Ele estava ali para passar uma mensagem. E um detalhe, sabe por que ele não mediu força com nós? Diante do Pilatos, Pilatos disse para ele assim, eu tenho o poder de vida e de morte sobre tu. Sobre ti, né? Renuncias, rever toda essa situação e que a gente pode resolver isso, falando assim a grosso modo. E Jesus não se defendeu. Por que ele não se defendeu? Sabe por que ele não se defendeu? Para não justificar em nós o nosso falso poder. Porque, na verdade, nós queríamos... quando eu digo nós, é porque nós naquela existência. E nós temos que entender que todos nós reencarnamos. Então, quando Jesus diz, não fala falando, porque ao não falar ele estava falando, porque é a linguagem do calar. Né? A linguagem do calar é uma linguagem. Não existe uma neutralidade de fala. Falando ou não falando, nós estamos falando. Por quê? Porque naquela época nós queríamos que ele se defendesse para mostrar, porque nós queríamos provar para nós que ele era um fraco, porque o fraco se defende todo instante e que se justifica todo instante. E aí ele não fez, sabe para quê? Para não justificar em nós essa força que nós achávamos que tinha. E aí o ódio foi mais pior.
porque ele espelhou para nós a nossa fraqueza. Verdade. Nossa, realmente esse estudo da personalidade de Jesus nos abre cada vez mais a percepção quando tu começa a tentar visualizar aquela época. E como você mesmo disse, né? Quantos de nós não estávamos lá? Eu costumo até muitas vezes brincando, já algumas vezes em exposições até, olha, quem sabe não estava eu lá na arquibancada do Coliseu, torcendo, sabe, pelos leões, pelos centurões que estavam lá se degladiando. Quem sabe nós não estávamos lá naquela época, né? Rindo do próprio Cristo enquanto carregava uma madeira nas costas. Então, hoje estamos nós aqui, às frentes de batalha, segurando o estandarte dele. Então, veja quanto amor daquele ser tão imenso, tão grande, que conseguiu se mostrar tão pequeno naquela época. Justamente vendendo... E tem um detalhe também, né? E tem um outro detalhe, que Jesus fazendo a leitura, né, da questão da dor, porque ele vai usar isso como uma ferramenta para a nossa educação, porque ele é o nosso grande tutor maior, responsável perante Deus sobre nós. Jesus Cristo tem responsabilidade sobre a nossa vida de vida e morte física. O que ele determina é o que ele determina. Então, a força e o tamanho de Jesus é maior do que o próprio Sol. A sua força espiritual é maior que o Sol. Nós não conseguimos conceber ainda Jesus. O Evangelho de Jesus, ele é cósmico. Sim. E nós precisamos ter ainda alguns milhões de existências para conseguir entender na integralidade o Evangelho de Jesus. Só que Jesus Cristo sabia que nós estaríamos provocando uma dor com aquilo ali. Sabia que ele tinha essa noção. Por que ele tinha essa noção? Porque naquele momento ali nós estávamos ingênuos, mas nós iríamos clarear a mente. Ao clarear a mente, ao ter um processo de razão, aquele momento iria vir à tona. E nós não conseguiríamos trabalhar aquilo. Nós pesaríamos aquilo na consciência. E foi o que aconteceu. E aí vem o grande lenitivo, que é a grande proposta do Espiritismo, que é a reencarnação. Como uma escola pedagógica para trabalhar isso. Então, o apagar no corpo físico literalmente é dormir. E se nós pudermos falar em morte, literalmente a única que existe é quando nós encarnamos. Sim. Por que é quando nós encarnamos? Porque nós morremos em nós mesmos. Nós apagamos, nós dormimos. Nascer no corpo é uma bênção tão grande porque o ser dorme. E ele é um momento que ele pode esquecer um pouco esses males que ele tanto fez no passado. E é uma bênção tão grande que o que agora a espiritualidade faz? Começa a trabalhar tudo isso de uma forma pedagógica. Então, fulano vai reencarnar numa situação onde ele precisa passar por aquilo, mas ele não vai se lembrar. Porque se ele se lembrar é uma dupla dor, né? Então não precisa se lembrar. Só vivencia aquela dor. Né? Eu fico imaginando realmente essa questão da bênção do esquecimento, porque nós desconhecemos o que há pela frente ainda. Então imagina quantos desafetos ainda temos para encontrar. Muitas vezes podemos até olhar alguém que muitas vezes podemos dizer: mas veja a vida de fulano, é tão tranquila, tem tantos amigos, está sempre em paz. Mas será que ele simplesmente ele ainda não está preparado para o grande encontro da vida dele, que é com um passado ainda delituoso tão grande, que ele está apenas formando uma base suficientemente grande para encarar aquele desafio? Exatamente. Tu sabe que ainda dentro desse encarar o desafio, como tu está trazendo,
no livro Ação e Reação, que é um livro que vai falar sobre as leis de causa e efeito, mas em forma de experiências e vivências, né? Porque ele vai relatar histórias ali. É um campo de investigação do André Luiz. Tem a história do Silas. Sim. E o que me chama a atenção ali na história do Silas, quando eu li, e eu gostaria muito que quem está assistindo o programa desse uma lida, tem em PDF, é domínio público, as obras do André Luiz, assim como as obras do domínio público, eu digo no sentido de baixar e ler, porque a federação disponibiliza, né, essas obras do Chico, grande maioria. E resumidamente, só para sintetizar, o que me chama a atenção é que quando André Luiz vai na colônia espiritual e encontra o Silas como mentor dessa colônia, e os mentores apresentam o Silas para ele, ele tem um momento de reflexão assim, que chama a atenção, porque ele pergunta assim, como é que pode um mentor espiritual... Não, foi assim, ele conta a este Silas a história da vida dele para André Luiz. Que você vai encontrar lá nesse capítulo a história de Silas. Onde ele vai ter uma vida em que ele vai causar um dano moral muito grande para o seu pai. Ele, Silas e seu irmão vão causar um dano moral ao pai deles e a uma moça que iria se casar com o pai deles. E aí André Luiz fica extasiado. Mas como ele é um mentor desta colônia? Como é que ele pode ter feito isso e ser mentor ou ser mentor por ter feito isso? E aí o Silas responde para ele exatamente essa ideia, que é a relação de poder que a gente faz, de que nós nós temos que ser espíritas e ser puros. Ele vai dizer assim, mas o que tu querias que estivesse aqui, André, nesta colônia, guiando? Anjos? Anjos não tem compromisso. Verdade. Quem tem que estar aqui é aqueles que... Então, o que o Silas, sabe o que ele faz? Ele vai mostrar ali que quanto mais responsabilidades nós temos, muito mais nós devemos perante as leis divinas. E aí nós vamos para uma casa espírita e achamos que criar, medir força e dizer, não, eu tenho que lutar para não sofrer. Eu não posso ter esse conflito na minha vida. E eu não posso ter esse conflito na minha casa, então eu não estou conseguindo evoluir. Isso é falso, meus amigos. É falso. Por que é falso? Porque quanto mais tu caminhar, mais problemas nós vamos ter. Sabe por quê? Porque desafios virão. Não significa dizer que a nossa vida vai virar uma bola de neve de problemas. Então não adianta ser espírito. Não é nesse sentido. É o sentido de que eu estou modificando a mim mesmo, então eu estou modificando pessoas. Sim. Algumas vão aceitar, outras vão me atacar porque eu estou mostrando para ela um caminho novo. Isso são pessoas encarnadas. Sim. E os desencarnados? Tá, isso é um problema. Tá, mas então não adianta ser espírito só arruma problema? Não, adianta sim, porque o auxílio espiritual ele é bem diferente para aquele que está caminhando. Ele é bem diferente. Vamos imaginar assim. Se Deus ampara até os maus, o que sobra para os bons? Sim. Né? Tu tem 2 pés de laranjeiras. Um está carregado, cheio de laranjas já maduríssimas, assim, para te comer. E o outro está seco, não tem nada. Só folhas. E tu é um menino daquele bem capeta, tá? Louco de vontade de comer a laranja. E tu tem um pedaço de pau. Qual deles tu bate? É carregado, né? Então, quanto mais frutos tu tiver, sim, mais tu será batido para tirar os teus sucos. Mas também tem aqueles que vão querer se aproximar de ti pelo teu suco também. Mas não é pela tua posição que tu exerce.
nem pelo cargo que tu executa, mas pelos sucos que tu tem. E isso não independe da postura, do lugar, da onde tu está, na casa espírita, fora da casa espírita, ou seja, em qualquer lugar. Nunca meça a evolução espiritual com posturas e cargos. Se nós começarmos a fazer isso, nós estamos desmentindo que Jesus é nosso modelo e guia, uma vez que ele não tinha postura e nem cargo. E se nós continuarmos fazendo isso, todos os missionários que vierem para nós, e eles serão sempre humildes, nós continuaremos pisando de novo em Jesus, agora como fizemos lá atrás. Porque nós medíamos força com Jesus lá atrás. Por isso a gente matou ele lá. Porque afinal de contas ele era um fraco em nossos olhos. Na verdade, nós matamos Jesus porque nós queríamos matar, não era o Cristo, nós queríamos matar aquele ser que ele mostrava que nós éramos. É a questão da projeção, né? Aquilo que, a fraqueza que eu vejo em mim, eu projeto no outro e aí tento eliminar o outro, porque eu não tolero aquela fraqueza em mim. Mas, na verdade, o outro não é fraco. Eu estou projetando a minha fraqueza nele e quero eliminá-lo. Assim, teoricamente, eu fico em paz. Mas o que eu estava dizendo ali, então, a fraqueza que eu projeto no outro, eu procuro eliminar o outro para que eu fique em paz. Porque se aí eu não ver aquilo mais, eu não tenho. E não é verdade, porque se eu, teoricamente, eliminei o outro, um outro surgirá no lugar, porque a minha fraqueza não foi eliminada. Então, eu acredito que é isso. E tem um outro processo, mas é muito infantil, né? Nós estamos ainda infantil e natural, e os espíritos não se agastam com isso. Espírito iluminado não se agasta, não se irrita. Eles são educadores. Nós precisamos entender que espíritos superiores são espíritos educadores. E é tão ingênuo, é tão interessante quando a gente faz as coisas. Nós agimos, nós migramos nós só mudamos a idade, mas pouco a gente modifica. Quando a criança ela faz algo de errado, que ela tem vergonha ou quer se esconder daquele algo errado, ela põe a mão no rosto, assim. Por que ela tapa os olhos? Porque ela entende que tapando os olhos, ela não vê, portanto, ninguém a vê. Porque ela se identifica, a criança, quando ela é pequena, o sujeito criança, né, porque somos velhos na evolução, quando ele sempre se identifica porque ele vive ainda no mundo do ego. Tá? A criança vive no mundo do ego. Ela não olha para o seu corpo, ela não trabalha o corpo. Tanto é que ela nem está aí se está com roupa rasgada, está assim. Ela vive o ego. O ego é o olhar, o centro dela. Então ela tapa o olho. Então eu tapei o olho e ninguém me viu. E assim somos nós. Nós queremos muitas vezes enganar Deus, tipo assim, eu estou aqui, Deus nem sabe. Por quê? É a ideia de tapar o olho. Porque a gente tem essa... por isso é interessante o Espiritismo vem dizer que não existe, o Paulo, né, vai dizer, não existe uma linha divisória entre o templo e a oficina. Então nós devemos tentar sermos e trabalharmos em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas para que a gente entenda este processo, porque daí aí deriva depois a dor lá adiante. Porque o que a Joana vai dizer? Que o caminho que as nossas dores, foram caminhos mal conduzidos e refletidos que nós tomamos. É verdade, eu vejo essa questão também assim da dor, porque como tu havia comentado há um pouquinho mais de tempo atrás, né, nós temos aquelas dores que herdamos e que vão aparecer no momento certo, herdamos de nós mesmos, num passado mais distante, Sim. e à medida em que estamos em condições, vamos nos deparar com as situações para conseguir superá-las. Então não é de imediato, como você mesmo disse, temos a bênção do esquecimento, entramos na nova encarnação, não lembramos nada, e conforme vamos vivendo nessa nova roupagem,
e vamos nos preparando, assumindo a condição de enfrentar aqueles desamores, desafetos, aqueles atos que cometemos delituosos no passado distante, para poder, então, agora restabelecer a harmonia. Mas tem aqueles que nós, nesta existência, causamos e que nos causam também a dor moral, a dor emocional. Muitas vezes, levado pela cólera, pela raiva, acabamos destratando alguém, acabamos ferindo alguém, e pouco tempo depois, até porque não é de nossa índole aquele comportamento, mas caímos em si e nos sobrevém justamente o remorso, a dor, né? A dor emocional. Então, como reaver aquela situação, principalmente se situação, por exemplo, em que a pessoa que foi ofendida, que foi destratada, não estiver mais perto, ou tiver já passado para outra existência, ou tiver terminado o tempo de existência dela, então fica aquele vazio. E agora? Como é que eu me retrato desta situação? Como é que o indivíduo pode se portar diante dessa situação? Bem, o Espiritismo vai dizer que trabalhar a culpa é em qualquer situação, porque quando não se tem mais aquela pessoa, nós temos a oportunidade mediante outra pessoa. Em outro momento, com outra situação. Porque vai surgir o desafio de novo, vai se repetir o fato de novo. Então, assim, em primeiro lugar, quando nós fizemos isso, nós angariamos, dependendo da pessoa a qual nós prejudicamos, nós podemos ter tido um inimigo, ou o chamado obsessor. Isso é um fato. Neste caso, nós podemos provar para ele que nós não somos mais a mesma pessoa fazendo o bem, continuando fazendo o bem, e mostrando que não somos mesmo e que não somos puros, mas que queremos sermos melhor. Se é isso que o perturba, então é isso que nós temos que fazer. Mas isso não isenta nós de repararmos aquele mal. Porque mesmo que ele nos perdoe, o fato de alguém nos perdoar não significa que nós saiamos da lei de causa e efeito. Nós precisamos reparar isso. Mas quando nós estamos no amor, né, pelo caminho do amor e da vontade, vai surgir a oportunidade que nós iremos reparar. Se eu fiz mal para alguém, eu vou poder reparar isso, e essa pessoa não está mais, eu vou poder reparar isso com outro, uma outra situação, não é necessariamente com aquela pessoa, não necessariamente vai ser com aquela pessoa. Da mesma forma em que nós vamos sofrer uma lei de causa e efeito, não necessariamente daquele em qual nós fizemos o mal, porque ele pode ter esquecido o mal e ter caminhado na sua evolução, mas o fato dele ter nos perdoado e esquecido o nosso mal que nós fizemos e ter continuado a sua existência não anula que eu tenha que reparar. Outro vai aparecer para me fazer essa cobrança, as chamadas problemas gratuitos, que muitas vezes vêm, mas eu não fiz nada para aquela pessoa, para aquela, mas para as leis fez, né? Tem uma frasezinha da Joana que eu tenho aqui que eu gostaria de ler, ela disse assim, ó: dificuldades e conflitos são materializados de atos e atitudes íntimas que precisam ser reavaliados. Portanto, não tomemos posturas de vítimas perante as dores. Antes, busquemos em nós mesmos as causas que motivaram. É uma mensagem racional, né? Em vez de nos tomarmos como vítimas, porque se nós somos espíritas, nós temos que ter alguma base para nos definirmos como espírita. Então, assim, nas aulas lá no nosso centro espírita, eu quando vou no primeiro dia de aula, na primeira aula, assim, no primeiro dia de aula, quando a gente vai iniciar ano letivo de estudo, tem uma aula que se chama-se a filosofia espírita. E aí, nessa filosofia, a gente trabalha alguns conceitos que nós precisamos rever para nos entender. Primeiro, eu preciso, já que sou espírita, acreditar em algumas bases. Primeiro, que Deus existe.
Se eu não tenho, se eu não consigo entender isso, eu não creio que isso, eu vou ter problemas para estudar o Espiritismo. Porque o Espiritismo fala que Deus existe. Que Jesus é nosso irmão maior, o modelo e guia da humanidade. Se isso está em conflito em mim, também vou ter problemas de entender o Espiritismo que não vai me ajudar nas minhas dores. Eu preciso entender que existe uma lei de causa e efeito, que existe a comunicação entre os vivos e mortos, e que existem os mundos habitados. Essas bases têm que estar bem instituídas em mim. Se eu instituir isso em mim, esses detalhes de modificações, eles vão vir com o tempo. Eu preciso entender que não vou dar saltos. E por que eu não vou dar saltos? Porque eu aprendi que existem mundos diferentes. Eu posso reencarnar em outros mundos. Bom, eu aprendi que Jesus é o meu modelo. Então eu não tenho que me basear lá no fulano, lá que falou na palestra bonito, ou que deu passe, mas eu não gosto dele, ou porque ele faz coisas erradas e depois vai para a casa espírita. Eu preciso entender que isso, primeiramente, que isso é um problema dele. Segundo, que ele não é meu modelo. Terceiro, que bom que ele já está na casa espírita. Porque se ele não tivesse, talvez seria bem pior. A pergunta é, e tu? Né? Porque o ponto nosso é nós dentro da casa espírita, não é o fulano. Então, quando eu entender que Jesus é modelo e guia, eu vou entender que aquela pessoa que está ali não é meu modelo e guia, portanto, ela também é igual a mim. E ela precisa evoluir. Isso tudo é tão pequeno, parece ser tão pequeno, mas tem uma modificação tão forte dentro de nós, porque nós vamos fazer uma compreensão da dor diferente. E aí eu vou me colocar dentro do processo de modificação, né? Entendendo que todo mundo que está ali está tentando, de alguma forma. É comum, muitas vezes, eu lembro isso quando comecei a ir no centro espírita, como todo mundo estava lá na plateia, assistindo aqueles expositores, e normalmente você projeta naquele indivíduo que está ali em cima, no púlpito, falando, você vê assim, meu Deus, quantas virtudes, que pessoa perfeita, quanto conhecimento, imagina, a vida dessa pessoa deve ser um mar de rosas. E aí, porque muitas vezes ele traz traz citações, traz personagens de livros, conta histórias, você fica assim, meu Deus, essa pessoa está tá conectada em 480 volts ali, sabe, diretamente na espiritualidade, e você não tem a ideia de que aquela criatura muitas vezes não está no nível tão acima, não, ele está lado a lado comigo, só conseguiu ter uma compreensão um pouquinho maior, mas quantos outros desafios que eu não tenho, que eu já consegui ultrapassar e ele está agora enfrentando. Então a gente não tem essa ideia quando olha para o outro e faz esses juízos. A Joana, ela tem uma fala, eu sou um leitor da Joana, eu pesquiso muito ela. Ela sempre faz com que nós olhamos, né, para nós mesmos no processo de nos aceitarmos. Veja bem, aceitar não significa aceitar ficar na posição, é aceitar no sentido de que eu estou e que eu preciso fazer. É nesse sentido. Então ela vai sempre dizer assim, ó, que nós somos filhos de Deus e herdeiros do universo. Olhar para isso que define o seguinte, bom, tudo vai ter o tempo certo. O mais importante é que não existe punição, existe educação e que eu sou filho de Deus e que tudo eu sou... Conseguimos ter noção desta fala dela? Que nós somos herdeiros de toda aquela estrutura sideral que existe. Sim. E que Deus espera por nós no tempo certo, na hora certa, não se preocupa. O Emmanuel disse que nós precisamos trabalhar uma etapa nesta vida, ver o ponto mais frágil e tentar se focalizar nele. Os outros pontos a gente vai tentando aos poucos modificar, não conseguindo, novas oportunidades virão nessa e em outras vidas. O que a gente não pode é querer dar saltos, porque dar saltos não vai fazer a modificação.
que nós precisamos. Usando uma linguagem moderna, hoje está muito em voga falar no quântico, né? Então tem o chamado salto quântico. Sim. Esse salto quântico não existe na natureza humana, na evolução espiritual. Não se passa de um estágio instantaneamente para o outro. É necessário uma construção, e a Joana deixa muito claro isso nas obras dela. Essa construção. Não posso me planejar assim, eu vou começar amanhã, depois da manhã, ano que vem. Não, começa agora. E não tenha pressa, mas faça meticulosamente, porque você vai chegar lá. Não temos só essa existência, são diversas outras. É que nós temos essa ideia do imediatismo. Nós queremos ver o resultado já imediatamente. E por isso a insatisfação, quando nós não conseguimos ver que o esforço que estamos despendendo para uma modificação não tem dado o resultado que buscávamos. E aí muitas vezes nos desiludimos, como a gente comentou anteriormente, deixamos a casa espírita porque os resultados não estão aparecendo, não aconteceu nada diferente, mas a gente não se dá conta de que nesse estágio evolutivo, até esta condição crística, que é justamente do espírito puro, que é a condição do Cristo. E aí, como você falou, né, ao longo da senda evolutiva, as coisas não ficam mais fáceis. Se estamos reclamando de dificuldades agora, em verdade, os desafios serão maiores depois. Claro que a assistência também será maior. Sim, sempre vai ser. A assistência sempre vai ser maior, porque há um ser, há uma célula de Deus caminhando. Então ela precisa ter mais força, ela precisa ter mais impulso. E a Joana diz assim, Deus jamais obstrui o caminho daquele que quer. Pelo contrário, ele abre cada vez mais. Então quer dizer que ele impulsiona. Quanto mais nós quisermos evoluir, mais força espiritual nós vamos ter para isso. A Joana fala assim também, tem uma colocação muito, muito interessante, que eu gosto dela, é que nós preocupamos sempre com a chegada, né? Que é o processo de sermos perfeitos. E ela diz que é mais fantástico, a coisa mais fantástica que tem, quando numa viagem, não é a chegada, mas a viagem. Ela vai dizer que a evolução é como uma viagem de trem, que o mais importante são o percurso que a gente vai tomando nessa viagem. Às vezes subimos montanhas, às vezes descemos, passamos por penhascos, depois entramos em vilarejos, depois observamos grandes plantações de flores, de árvores. E aí, quando a chegada, ela não é importante. A chegada, o mais importante de tudo foi o percurso em que nós estávamos indo nessa chegada. Ela faz esse paralelo com relação também ao sexo, que é um dos grandes pontos máximos da dor humana, né? A questão do sexo. Então ela vai dizer que o importante não é o gozo, mas é a viagem. No amor, não é o ato sexual o mais importante, ela vai dizer, mas a viagem, que é o que muitas vezes nós esquecemos e aí nos igualamos aos animais, que acoplam, viram e vão embora. E no ser humano, a viagem é tão importante porque ela começa com o olhar, o toque, o abraço, as relações, tudo isso. Então, muitas vezes nós precisamos, mas eu quero evoluir para um mundo melhor. Meus amigos, não existe o lá, existe o interno. Não importa onde eu esteja no mundo melhor, não existe esse mundo melhor. O mundo melhor é o mundo interno. Essa internalização de estarmos em paz, não importa onde nós estivermos, nós sempre vamos estar em paz. Eu posso ser projetado lá para o nosso lar. Será que eu vou ser feliz? Não. Se eu não for feliz, se eu não estiver feliz, não vai bastar eu estar em nosso lar. Não é o mundo externo que me dá o fenômeno interno. Eu vejo muito assim,
Eu não me recordo em qual das obras da Joana, mas eu achei muito interessante o que ela faz com relação à a máxima ensinada pelo Cristo, né? O amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Joana faz uma inversão disso. Ela diz, começa amando a ti mesmo. Porque quando tu verdadeiramente te amar, te aceitar, tu vai ter condição de amar o outro. Uma questão de ressonância, né? Sim. Porque aí tu conseguiu te Sim. ver como criatura divina, como expressão do amor divino. E, obviamente, pela natureza vibratória mesmo do ser, tu vai acabar reconhecendo a divindade, tu vai amar a Deus como consequência. Então não te preocupa em primeiro amar o próximo ou amar a Deus. Primeiro te ame, entenda as tuas dores, aceite as tuas dores. Arivelto, tu sabe por que Jesus pede a que nós amemos ao nosso próximo como nós mesmos? A pergunta já estava intrínseca, uma outra colocação. Quando Jesus diz assim, amai o vosso próximo como a ti mesmo, é porque ele já sabia, de antemão, o Cristo, que a pessoa que nós mais amamos somos nós mesmos. Verdade. Mas ele não condena isso, porque é impossível fazer alguém aquilo que não se consegue fazer para si próprio. O que ele traça ali é que agora que tu te ama, porque ele sabia que a pessoa que nós mais amamos somos nós mesmos. Então, ele sabendo disso, ele diz assim, não tem problema nenhum. Essa colocação dele tem tudo isso. Não tem problema nenhum. O problema é quando tu só faz isso para ti. Egoísmo. Então, já que tu te ama a ti mesmo, agora faz com o outro. Sabe por que tu faz com o outro? Porque se fez bem para ti, vai fazer para o outro. Dói em ti, dói no outro. Entendeu? Então, a pessoa que mais a gente ama é nós mesmos. Mas Jesus nunca condenou isso. Ele apenas pediu, agora faz o mesmo com o teu próximo. Por isso ele diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. O que Joana coloca ali, na verdade, é a questão do tipo, ser consciente desse amor que tu tem por ti, sabe? Observa isso, porque a forma que tu estás colocando, que é realmente verdadeira, Jesus já sabia que nos amava, mas nós não sabemos que nos amamos. Nós mesmos desconhecemos isso, e nós só percebemos isso quando estamos em perigo. Agora, o que a Joana coloca é isso assim, olha para ti e vê que tu é uma expressão do amor. Então, ame o que você é, quem você é, aceite-se, porque só quando você se aceita, você tem condições de mudar. Enquanto você não aceitar o que você é, quem você é, e suas dificuldades, e suas dores, você não vai ter condição de fazer modificação alguma. Então, eu vejo assim, a Joana só coloca nesse sentido, para te olhar e reconhecer isso. Sim. Sabe? Acreditar que você verdadeiramente se ama. O que eu queria ver contigo também, eu vi que recentemente tu fez uma exposição sobre a obra Vidas Vazias, a mais recente, da Joana, trazida por Divaldo Pereira Franco. Eu fiquei apaixonado pela obra, já li e reli, quero reler de novo, até estou com ela aqui do meu lado. E aí eu queria a tua posição, como tu enquadra esta excelente obra dela aqui, que eu, até na minha casa espírita que frequento, cheguei a fazer comentário com o meu grupo de estudo virtual, e que seria um livro adequado para grupos de estudo até, né? Tão ricos são os capítulos e as abordagens. Como tu pode relacionar isso com o nosso tema de dor, as abordagens que ela faz aqui nos capítulos? Na obra, né, Vidas Vazias, que tu apresentou, e eu também estou com ele aqui, então eu convido para quem for ler a obra, e a relação da palestra Vidas Vazias, que foi feita, ela foi feita uma relação entre Joana e Delfine de Girardin, que é ela que eu citei logo na nossa conversa.
fazendo um paralelo das duas, trazendo para nós o que porque elas trazem assim, elas levantam um problema, ou seja, elas mostram o que é a dor. E depois, como de praxe, né, no movimento espírita, é sempre levantar o problema e depois apresentar a profilaxia. Porque nós não podemos levantar um problema sem apresentar a solução. Porque ao momento que tu levanta o problema, tu causa uma perturbação. E agora tu tem que dar o que a gente chama de consolo, do esclarecimento. E ela vai trazer, especificamente, eu queria convidar para vocês lerem o capítulo 11, que se chama o transe, o período de transe, que foi o paralelo feito com Delfino de Girardin, falando para nós, inclusive de forma bem singular, assim, o que é a questão da dor, né, do aspecto das ilusões. E ela vai dizer que muitas das nossas dores está derivado do problema em que nós estamos, eu vou pôr aqui, as densas névoas de natureza vibratória que pairam sobre a sociedade atual produzem um tóxico de natureza que entorpece e que quase todos os indivíduos colocam em semitranse. Nós estamos vivendo um processo de semitranse. Semitranse pelas nossas ilusões, que é um tóxico produzido pela nossa alma, ou um tóxico produzido exatamente pelo tóxico mesmo, pela bebida, porque é um semitranse. Delfino de Girardin vai falar lá no capítulo da desgraça real, vai dizer assim, que o ópio que incessantemente procurais ardentemente esquecer. O ópio é um anestésico. Incessantemente nós se utilizamos do ópio moderno. Qual é o ópio moderno, o anestésico moderno? Para esquecer. E isso tudo porque não nos conhecemos pelo fator do auto-perdão. Esse capítulo eu gostaria de convidar, logo que todos puderem adquirir a obra, leio. Eu não vou ler exatamente para não estragar, né? E não dar muito spoiler assim, no capítulo. Verdade. Mas especificamente ela trabalha essa questão assim, ela levanta. O que eu diria da tua pergunta é que durante todo o livro ela levanta o problema e apresenta uma solução. Mas para Joana, a solução é sempre o Evangelho de Jesus. Olha, Fabiano, nossa, que conversa agradável, e tenho certeza que nós já fechamos 1h03 de conversação, um pouquinho menos, na verdade, 1 hora de conversação, e com certeza eu acho que nós caminharíamos mais 1 hora, no mínimo, ou 2, porque é um assunto que rende, um assunto gostoso de se conversar, que a gente, ainda mais falando sobre Joana, né? Se você pegar toda a obra de Joana, toda a série psicológica de Joana, meu Deus, cada uma delas aborda essa questão da dor, do ser humano, da superação, da responsabilidade pelo seu crescimento. E eu acho que, embora algumas pessoas se queixem, reclamando da dificuldade da linguagem usada pela Joana, e ela sabiamente já disse que o problema não é dela, nós é que temos que nos puxar um pouco mais, sabe? Exigir um pouco mais de nós, porque ela não pode empobrecer a linguagem e o entendimento, nós é que temos que... A obrigação de crescer somos nós. Então, eu queria te agradecer por esses momentos maravilhosos de troca de informação, de rica troca de informação. Queria já deixar aqui um convite para futuros encontros sobre outros temas tão ricos quanto esse. Queria que agora tu deixasse uma mensagem aos nossos internautas. Por favor. Eu vou ler, então, uma mensagem de Joana e agradecer a oportunidade ao meu amigo Arivelton, o programa Espiritismo Esclarece, e gostaria, sim, de estar à disposição. Já foi para mim uma grande participação, porque quando nós começamos a elaborar um pensamento, ele fortalece em nós o processo de mudança.
porque eu estou inserido dentro desse processo de mudança. Por isso eu falo, porque eu identifico, mas isso eu aprendi muito com Joana, né? Não existe para o outro, é para nós. E ela diz assim: eis a regra de ouro diante da dor. Jamais se imobilizar no tempo e nunca fechar as cortinas da janela da alma, pois isso leva a uma vida de ilusões e de vidas vazias. O amanhã existe para que não fiquemos presos no hoje da dor. Um abraço e muito obrigado. Nossa, perfeito, que mensagem bela. Joana, Uhum. Joana sempre, e como eu fiz o comentário há pouco, eu, quando li o livro, já lendo, eu percebi assim, que tesouro para ser trabalhado num grupo de estudo. Cada capítulo, eu acredito que daria 2, 3 encontros de discussão, porque dá ensejo a isso, realmente nos amplia a percepção, principalmente se estamos num grupo bem participativo. Querido amigo espírita, que nos acompanhou durante todo este programa, o Espiritismo Esclarece, queremos lembrar mais uma vez que registrem suas considerações, seus questionamentos, suas críticas e compartilhe. Compartilhe para alguém que você acredita que necessita ouvir o que aqui foi falado. Muito obrigado e até o próximo sábado. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.